A ideia de sacralidade ou de algo que é sagrado é algo que faz parte da experiência religiosa. Afinal de contas, se for até conceitual ou dar o sentido para a palavra religião, você vai dar o sentido do seguinte, né? Religião é você tentar pegar aquilo que é sagrado, aquilo que é transcendente, que é maior do que nós, que é divinos, e transformar em algo humano, em algo que a gente consegue receber e interagir. A religião, de alguma forma, ela lida com isso que é sagrado. Só que, por vezes, na nossa experiência religiosa, a gente acaba mudando um pouco a nossa leitura de sacralidade, ou do que é sagrado, e deturpando um pouco ela, confundindo um pouco as coisas. Eu gostaria de estudar com vocês para a gente tentar alinhar bem esse ponto e pensar um pouco sobre essa ideia de um dilema do que seria sacralidade, ou o que seria sagrado, para a gente poder tentar discutir. Tudo bem? Se você está comigo ali na sua Bíblia aberta em Ageu, capítulo 2, lá você vai ter um momento bem interessante do Antigo Testamento, ou do final dele, né? Aqui em Ageu, nós temos um contexto bem específico, né? O povo de Israel tinha retornado para o seu território depois do exílio babilônico, e nesse processo o templo de Jerusalém estava destruído. Deus ele vai chamar alguns profetas para ordenar a reconstrução do templo. Se você pegar os livros como de Neemias, livro de Esdras, você vai ver um pouco dessa história de retorno, reconstrução, e inclusive o profeta Ageu, ele vai vir nesse contexto, para poder chamar o povo a reconstruir o templo de Deus, a refazer esse que era o principal elemento de sacralidade no contexto bíblico. Ou você tem dúvidas quanto a isso? De que o templo de Israel era o elemento mais sagrado que existia, quando a gente pensa, né, em sacralidade, na ideia comum, naquele período bíblico. Afinal de contas, havia um objeto lá, uma arca, um baú, que guardava elementos tocados pelo próprio Deus. Havia ali instrumentos de milagres incríveis, colocados em uma sala onde Deus se fazia presente. A nuvem, a glória do Senhor enchia aquele ambiente. E você tem aqui Ageu, ele sendo um profeta, que vai exortar ou convidar o povo a reconstruir o templo. Você tem isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, que é o que nós vamos ver, e onde encerra o livro, nós temos o momento da reinauguração, já que Ageu foi bem sucedido no seu trabalho. Ele consegue fazer o povo querer reconstruir, né? E por meio das suas ações também, a partir do primeiro verso de Ageu capítulo 2, nós temos essa reinauguração do templo. Aqui há alguns elementos interessantes que depois você pode estudar, né? Você vê um choque entre a primeira reinauguração do templo, lá com Salomão, e essa reinauguração, melhor, primeira, podemos chamar também de reinauguração lá com Salomão, já que a tenda já existia antes. Mas o choque entre os dois, aqui, as duas inaugurações, é muito grande, já que aqui, nesse momento, a Arca da Aliança, a Arca do Senhor, já não está aqui, a glória do templo não é a mesma do primeiro momento lá com Salomão. Temos essas descrições a partir do verso 1, e depois você pode ler, são bem interessantes. Mas eu quero chamar a sua atenção, principalmente a partir do verso 10, quando essa questão da sacralidade, ela é discutida para a gente poder pensar um pouquinho. Antes de começarmos a ler, feche seus olhos, vamos fazer mais uma breve oração, pedimos a iluminação de Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui com a Tua palavra aberta. Pedimos nesse momento que o Senhor derrame o Teu Espírito, ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender a Tua vontade. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Ageu, a partir do capítulo 2, a partir do verso 10, nós temos então a seguinte informação. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Qual que é a fala? Ageu, vai lá e conversa com os sacerdotes, faça uma pergunta, solicite uma interpretação sobre a lei de Deus. Os sacerdotes tinham a função de orientar ou de instruir o povo a respeito da vontade de Deus expressa e registrada na sua lei. E nesse momento ele vai trazer duas perguntas
para uma reflexão. São perguntas quase que retóricas, de uma resposta óbvia, para quem conhece a lei. Mas que, inclusive, as respostas aparecem aqui. A primeira pergunta é, no verso 12. Se alguém levar carne santa na orla da sua veste, ou seja, se você pega uma carne que foi dedicada ao Senhor, através de sacrifício, pega aquela carne, coloca na borda da sua veste, então eram vestes mais compridas na época. Se você fizer isso, se alguém fizer, e essa carne santa tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse alimento santificado? Qual que é a pergunta? Se um objeto que é santo, e eu espero que nesse momento você já tenha uma noção clara de santidade, mas se não, vou te explicar. Santidade não é aquela ideia que por vezes a gente tem na nossa cultura, de que é algo perfeito, algo divino e etc. Não necessariamente nessa ideia. Santificado na Bíblia é algo que tem um fim exclusivo, separado para aquilo, entende? Então a ideia de uma carne santa é que ela foi separada a Deus, dedicada ao Senhor, consagrada. Tudo bem? Então, se essa coisa que é santa, dedicada a Deus, ela entra em contato com algo que é comum, que não foi consagrado a Deus, aquilo se torna santo ou consagrado? E a resposta que recebe ali dos sacerdotes, e essa resposta está correta, Ageu não vai corrigi-lo, está em conformidade com a lei de Deus, a resposta é, não, não vai ficar. Ou seja, elementos sagrados ou santos não têm a capacidade de transferir santidade. Entendeu? Não é porque algo é santo que encosta em você e você se torna santo, ou algo se torna santo. Isso já quebra algumas ideias que a gente tem hoje na nossa religiosidade contemporânea. Então, olha, pega isso daqui, coloca lá embaixo do seu travesseiro e vai resolver alguma coisa. Pega isso e passa em não sei o que lá e vai resolver. E não parece fazer muito sentido. Mas, enfim, a ideia que ele traz aqui é, não há transferência de santidade de uma coisa santa a uma coisa comum. Tudo bem? Segunda pergunta que ele faz. Verso 13. Então perguntou Ageu, e se algum ser impuro, alguém que está impuro, e essa impureza tem a ver com o contato de algum cadáver, e também, do mesmo jeito que é preciso entender santidade da forma bíblica, né, como algo separado e etc., entendem impureza também da forma bíblica. A impureza necessariamente não significa algo pecaminoso, algo ruim nesse sentido. Nesse caso aqui, por exemplo, é alguém que teve contato com um cadáver. Então, por exemplo, a mãe faleceu e foi lá para se despedir, tocou nele e tudo mais, e na lei bíblica ele ficaria impuro durante um período. Envolvia ali questões, inclusive, sanitárias e etc. Então, impureza necessariamente não é algo pecaminoso, algo maligno e etc. Lembre-se que até o santuário ficava impuro, mesmo sendo sagrado. Tudo bem? Mas a ideia é, se algo impuro entrar em contato com essas coisas comuns, com as mesmas coisas, ficará ela imunda ou ela impura também? E a resposta acertada dos sacerdotes foi, responderam os sacerdotes, ficará impura. Enquanto um item sagrado ou santo não tem capacidade de transferir santidade, a lei vai trazer a ideia de que um indivíduo impuro, ao entrar em contato com algo comum, ele sim transfere impureza. Por que isso é relevante de entender nesse contexto? E por que Ageu está trazendo essa mensagem? Fica claro quando a gente vê a aplicação que ele faz. Lembre-se que está aqui no contexto da reinauguração do templo, né? E lembre-se, inclusive, que Israel tinha sido levado como escravo, né? Tinha sido exilado por conta de uma série de atitudes bem complicadas e que a gente vai rever nesse contexto aqui. E aqui, Ageu vai trazer a seguinte mensagem no verso 14. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Esse povo é impuro, e por ser impuro, tudo que ele toca se torna impuro.
tudo que ele oferece, tudo que ele pratica religiosamente, se torna também impuro. E aqui, como eu disse, Ageu está ressoando críticas pesadíssimas, exortações, correções que os profetas antes dele haviam feito com Israel diante da situação que levou eles ao exílio. A gente vai voltar para Ageu, mas só se você quiser ler comigo, por exemplo, Isaías capítulo 1, você vai ver isso comigo. Se você quiser continuar aí em Ageu, logo mais a gente vai voltar para ele. Mas Isaías capítulo 1, e lembre-se que o profeta Isaías foi um dos profetas anteriores ao exílio, né? Pouco antes do exílio, de que agora haviam retornado e estão reconstruindo o templo. Ali, já no início do livro de Isaías, no capítulo 1, a partir do verso 10, Deus ele está exatamente criticando, exortando e buscando corrigir o povo por conta dessa prática, por serem impuros. E aí, nesse contexto, Deus vai dizer, por exemplo, a partir do verso 10 de Isaías 1, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Olha que insulto forte. Ele se dirigindo para Israel e falando, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Duas cidades símbolos de impunidade, de rebelião, que foram destruídas lá em Gênesis. Aqui, insultando o povo, são chamados, príncipes de Sodoma, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu apenas pisarem nos meus átrios, nos meus pátios? Não continueis, portanto, a trazer ofertas vazias. O incenso é para mim a abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, as convocações. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ele vai continuar trazendo essa ideia, até chegar ao ponto de dizer, no verso 15, pelo que quando estendeis as mãos, quando vocês estão oferecendo algo a mim, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. A ideia que ele vai trazer lá em Ageu é, esse povo é impuro. As obras das suas mãos são impuras. E quando você toca para reproduzir algo que deveria ser sagrado, você torna aquilo impuro. Porque sim, um indivíduo impuro tem capacidade de transferir impureza, até para aquilo que poderia ser sagrado, como os sacrifícios, as celebrações religiosas e por aí vai. E aqui, já com Isaías, Deus havia feito uma exortação que não foi atendida, e que ele vai repetir com Ageu, para ver se dessa vez eles atenderiam. Aqui em Isaías foi, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, e finalmente defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. E lá no final a gente vai retomar essa ideia. Mas percebe, retornando lá para Ageu capítulo 2, a gente consegue notar isso. Que Deus está falando mais ou menos nesse contexto. Vocês são um povo impuro, estão diante de algo que em si vocês podem chamar de santo, mas que ao administrar essas coisas, vocês também tornam isso impuro. E aí qual que é a exortação de Deus? O verso 15 de Ageu 2. E aqui a gente perde um pouco a beleza do texto, por vermos fora do original. A ideia é a mesma, está preservada aqui. Mas ele vai dizer, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo. Mas no original seria algo como assim, agora coloquem o coração de vocês. Desde aquele dia, antes de colocarem pedra sobre pedra no templo do Senhor. Qual que é a ideia que Deus está trazendo? Antes de vocês lidarem com questões de santidade ou de sacralidade, coloquem primeiro o coração de vocês. Considerem, reflitam sobre essas coisas. Porque no fim das contas não vai servir de nada e eu só vou me aborrecer dessa atitude de vocês, já que vocês vão tornar impuro até aquilo que é sagrado.
Porque enquanto algo que é sagrado, a coisa sagrada não tem capacidade de transferir sacralidade, aquele indivíduo que é impuro tem condições de tornar o que é comum impuro, e inclusive trazer opróbrio aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. É nesse contexto que Ageu vai repreender, exortar, corrigir, buscar, chamar a atenção do povo a isso. Antes de vocês colocarem pedra sobre pedra, antes de construírem o templo de Deus, coloquem primeiro o coração de vocês. Considerem nessas coisas. Pensem nisso, reflitam. Porque senão não vai adiantar muito. E é importante a gente entender isso, porque como eu disse, por vezes nós ressignificamos as coisas e confundimos as prioridades, ou tiramos importância daquilo que realmente tem e inserimos importância maior naquilo que é de segunda importância. A gente transfere a noção de sacralidade para as coisas por vezes e não percebe que, no fim das contas, o que está aqui, que se transfere também no concreto, mas o que está aqui é o que vai afetar em grande medida se algo vai se manter ou não sagrado. Vou falar de forma bem concreta e direta para você entender o que eu estou comentando. Você acha, por exemplo, que esse templo, esse lugar é sagrado? Se você for olhar pelo ângulo de comparar esse local ao templo lá, você está indo por um caminho bem ruim, porque esse local não tem a ver com o templo. Mas esse local, a partir do momento que nós nos reunimos aqui e dedicamos esse espaço à adoração a Deus, pedimos que Ele se faça presente, esse local se torna sagrado. Afinal de contas, nós o separamos, o santificamos, o separamos para algo exclusivo. Para adoração ao nosso além momento, certo? E aí, qual que é o episódio que você tem? Enquanto Moisés está lá recebendo, o povo ali embaixo consegue convencer Arão de que deveria fazer ali um bezerro de ouro e etc. E Arão faz. E aí você tem um diálogo bem interessante entre Deus e Moisés no verso 7, de Êxodo 32. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. Deus tinha mandado fazer exatamente o contrário, não fazer isso lá em Êxodo 20. São estes, ó Israel, dizendo, né? São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E Moisés faz o quê? Ouve Deus mandando e desce com as tabuinhas dos 10 mandamentos, né? Pensa um pouco comigo. Nesse contexto comum que a gente costuma ter, as tábuas dos 10 mandamentos seriam uma coisa sagrada? Santa, num contexto comum. Convenhamos, foram escritos pelo dedo de Deus. É registrada ali a lei de Deus. É algo que normalmente a gente olharia, talvez se a gente soubesse onde está hoje em dia as tábuas, não essas, né, mas as outras, a segunda versão, a gente talvez faria ali profissões, ou como é que é o nome que dá? Procissões. Até o local onde estavam essas tábuas, tocadas pelo dedo de Deus, é algo sagrado, santo. Só que você provavelmente conhece a história. Moisés ouve Deus falar isso, que o povo desviou o seu coração, então Moisés está descendo. E no verso 15, nos diz o seguinte, olha, Êxodo 32. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. E ele vai descrever ainda, detalhar. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ele deixa claro, é um negócio importante. O próprio Deus escreveu. Mas o que acontece? Quando Moisés ele se aproxima, no verso 19, do arraial, e ver o bezerro e as danças, Moisés fica revoltado. O que ele faz? Pega as tábuas, joga no chão e as quebra. Nós olharíamos com muita seriedade para essas tábuas. Foram escritas pelo dedo de Deus, é sagrada.
Mas Moisés pega ela, joga no chão e quebra. De uma forma poética, Moisés está mostrando que eles romperam a aliança com Deus. Está muito claro. Está mostrando que para eles aquelas tábuas não significam nada, já que na primeira opção eles se afastaram de Deus. Só que na leitura que por vezes a gente faz de associar coisas à sacralidade, né? Ou à santidade, aquilo é santo, sem se importar com de fato alinharmos a nossa vontade, o nosso coração, e não sabermos que ao nos colocarmos em contato, mesmo com o que seja sagrado, podemos tornar aquilo impuro, quando nós distorcemos as prioridades e as importâncias das coisas, nós pensaríamos aqui que talvez o mais importante seria preservar aquelas 2 tábuas. Só que olha a atitude de Deus depois disso, né? Depois dessa interação, quando Moisés vai lá, o povo se arrepende, ocorre um monte de problemas ali, e no verso 31, torna Moisés ao Senhor e diz: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou senão risca-me, peço-te, do livro que escreveste, do livro da vida, depois mencionado na Bíblia. Então, o que Deus responde? Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deixando implícito o seguinte: você não pecou, vai agora e conduze o povo para onde eu te disse, eis que o meu anjo virá diante de vocês, e eu vou me vingar deles. Em que momento Deus repreende Moisés por ter rompido ali as tábuas? Em que momento Deus olha para Moisés e fala: eu escrevi com o meu próprio dedo, era sagrado, era santo o negócio, você quebrou? Em que momento? Deus não se importa. Deus se importa com a atitude de Israel de se afastar dele. É evidente que se Moisés tivesse feito isso com as tábuas como uma afronta a Deus, a situação seria bem diferente. E é o exemplo que nós vimos com a pedra lá. Porque aquela pedra importava bem menos do que as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Mas no fim das contas era só uma pedra. O problema foi que ali Moisés afrontou a Deus. Moisés se colocou no lugar dele e tirou a sua importância. E ali sim Deus vai corrigir Moisés. Não por quebrar umas tábuas escritas pelo dedo de Deus. Por que é importante você entender isso? Como eu disse, por vezes a gente inverte as prioridades ou coloca importância e sacralidade em coisas que são muito menos importantes do que outras. Eu comentei, por exemplo, quando a gente pensa nesse templo, nesse espaço, que é sim um local digno de respeito, de reverência, isso sem sombra de dúvidas. Mas quando a gente associa a sacralidade a esse local, e não a sua atitude e disposição de se relacionar com Deus, esperando que quando você vier aqui, sim, vai resolver seus problemas, por estar em contato com a igreja, contato com a Bíblia, e você pega a Bíblia e coloca embaixo do braço, você acha que isso vai te trazer sacralidade, que você está em contato. E aí quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê que Deus se importa muito menos com essas coisas do que com você alinhar seu coração à vontade dele. E que quando você não alinha o seu coração, você inclusive tem capacidade de profanar aquilo que era sagrado. Ao passo que o contato com aquilo que é sagrado não torna o comum sagrado por si só. De forma bem direta e concreta para você entender. Mesmo se esse espaço fosse tocado diretamente pelo dedo de Deus, como foram aquelas tábuas lá, Deus se importaria menos com esse espaço do que com a sua atitude diante dele no seu coração. E aí, irmão, se você pensa ou espera que você vai alcançar santidade ou sacralidade por estar em contato com coisas sagradas e santas, você se engana. É mais fácil você profanar aquilo do que aquilo te tornar santo. É por isso que não serve de nada você chegar na sua casa, abrir sua Bíblia e deixá-la lá aberta em um salmo lindo, como se aquilo fosse trazer algum benefício para você. Não vai. É por isso que só o fato de você vir à igreja não traz nenhum benefício de santidade para você. Não vai trazer.
vai te trazer mais conhecimento, um convívio legal e tudo mais, mas no contexto de sacralidade não vai trazer. Porque a prioridade deveria ser outra. A atitude do seu coração vai determinar em grande medida aquilo que vai, de fato, produzir santidade. Só que, por vezes, como eu disse, a gente tem as ideias deturpadas. A gente olha, por exemplo, para esse espaço aqui e cria aquela ideia, né, de que, não, ali embaixo você pode fazer o que você quiser. Não, talvez aqui embaixo não. Aí depende do nível da pessoa, né? Aqui você tem que respeitar. Se for no pátio ali fora, você pode fazer o que você quiser. Aqui dentro você tem que respeitar. E quem dirá aqui em cima? Aqui em cima você tem que respeitar muito. Eu sei, eu não estou dizendo que você tem que se comportar aqui como em qualquer lugar. Somos todos adultos para entender que cada lugar demanda um comportamento específico. Então, você não deveria, por exemplo, ficar conversando enquanto tem o culto por uma questão básica de educação. Tem alguém falando para ouvir, para entender o que está sendo dito e etc. Mas, querido, se você não pode se comportar de um jeito aqui dentro, você não deveria poder se comportar desse jeito em lugar nenhum. Porque não é esse lugar que vai te tornar sagrado ou santo. É a forma como você dispõe seu coração diante de Deus. E se você busca se comportar de uma forma diferente porque você está aqui, daquilo que você se comporta no seu dia a dia, você está se pautando em um caminho que é inútil, que não faz diferença alguma. E que, no máximo, vai profanar aquilo que é de Deus. Volto a dizer, não estou dizendo que é para virar algazarra dentro da igreja, ou que é para você pegar a Bíblia e ficar jogando para qualquer canto. Não é isso que eu estou dizendo, eu acho que você está me entendendo. Estou dizendo que Deus ele se importa muito menos com as coisas, mesmo aquelas que Ele tocou o próprio dedo, do que com a atitude que nós temos em relação a Ele. É evidente que quem tiver essa atitude também vai respeitar as coisas tocadas por Deus. Mas a gente não pode inverter as prioridades. Não podemos de jeito nenhum. Eu quero ler apenas mais 2 textos com vocês, para vocês entenderem e a gente concluir com isso, de forma prática como isso acontece. Para a gente entender que a ideia de alinhar o coração a Deus tampouco tem a ver com aspectos externos e vazios de significado, como por vezes a gente pensa. Tem a ver com questões profundas. E que também, por vezes, a gente dá importância para coisas que, embora tenham sua importância, essa importância é menor do que outras coisas. Você vai entender quando a gente lê. Se quiser, me acompanha lá em Tiago. E aqui já vai ser rapidinho, só para te dar alguns exemplos. Vamos para Tiago, capítulo 1. Lá Tiago vai falar sobre a verdadeira religião, né? Sobre a vida religiosa esperada de alguém que entende isso e que alinha as suas prioridades ou dá importância para aquilo que é verdadeiramente importante. E aí eu preciso reafirmar isso sempre para que ninguém também ache que eu estou falando o que não devia aqui. Não estou desprezando a importância de se respeitar o local de culto, de se respeitar vir aqui na frente, da forma como você se veste. Não estou dizendo que isso não é importante. Estou dizendo que não tem a importância que por vezes se dá. Entende? Não é para chutar o balde e fazer qualquer coisa, não é isso. É para se dar a devida importância para aquilo que Deus dá importância, conforme a Bíblia. Tiago, capítulo 1, já vai trazer um pouco da ideia, a partir do verso 16, né, e 17. Eu acho esse verso muito importante para todo cristão sempre se lembrar, né? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Qual que é a ideia? Tudo que tem de bom em nós provém de Deus. Se depender da gente, não vai sair nada de bom. Mas ele vai dar alguns exemplos, a partir do verso 19, sobre como viver, né, com o coração alinhado a Deus. Alguns exemplos, inclusive, práticos. E antes de a gente ler, eu te convido a fazer o exercício de pensar assim: se eu fosse dizer hoje que, olha, eu quero expressar que eu sou um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão, que meu coração está alinhado ao de Deus,
como que eu expressaria isso? Tenta pensar assim. Faz um exercício um pouco mais prático. Quando você olha para alguém, como é que você diz que aquela pessoa é crente ou não é? Tá bem? Para a gente conseguir alinhar aqui as prioridades e a verdadeira importância que a Bíblia dá às coisas. Porque ele vai pintar como deveria ser a identificação da verdadeira religião. Né? O que ele vai dizer a partir do verso 19? Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A primeira parte que ele traz é uma questão de um comportamento, apresentando aqueles frutos e dons do Espírito que Paulo ele apresenta, né? Uma pessoa mansa, a pessoa bondosa. O que ele vai dizer? Ouve mais, não se irrita facilmente, depois de ouvir ele fala. Alguém sensato. Primeiro exemplo que ele vai dar de alguém que alinha o coração à vontade de Deus. Verso 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando a gente está irado, a gente resolve pela nossa própria vontade, não a de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aí, nesse contexto, ele vai dar mais alguns exemplos concretos. O primeiro foi mansidão. Alguém que não se ira, que busca resolver as coisas de forma paciente, mansa, que se esvazia, se despoja da impureza e acúmulo de maldade. Verso 26. Se alguém supõe ser religioso, ou seja, você quer realmente alinhar as prioridades, aquilo que realmente importa. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Em outras palavras, o verdadeiro religioso, ele refreia a sua língua. Ele pensa antes de falar, porque senão ele está enganando o próprio coração. E aí ele vai trazer, no verso 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu te desafio a procurar, nessas reflexões sobre verdadeiro cristianismo, religião, se colocar o coração no lugar de Deus. Aqueles exemplos que normalmente nós temos quando falamos de alguém que é religioso, alguém que é santo, filho de Deus. Porque normalmente quais exemplos que a gente usa? Ah, mas olha como é que ele se veste. É bem vestidinho. Olha, usa roupa comportada. Estou falando que não pode usar roupa comportada não, irmãos. Vocês estão me entendendo, né? Mas normalmente a gente vai identificar, olha como é que ele se veste. Olha só, ele devolve o dízimo, ele é dizimista. Olha, ele não trabalha no sábado, então esse é crente. Mas as expressões da verdadeira religião não são essas. Não que não tenha que fazer essas coisas. Tem. Mas não são essas. Porque o verdadeiro crente, ele modifica algo que está lá dentro. Ele coloca o seu coração diante de Deus. E isso faz com que depois também vão se modificando as questões externas. Mas Deus se importa muito mais com aquilo que está aqui do que com as questões que normalmente nós atribuímos sacralidade. Nesse contexto, Tiago dá mais um exemplo, e aí depois só vou ler mais um texto e a gente vai terminar. No capítulo 2, ele vai dizer, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa igreja algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andarilho, um mendigo, e tratardes com diferença o que tem os trajes de luxo, e disser a ele, senta aqui no lugar e tal, e disserdes aos pobres, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Deus identifica a nós, a partir das atitudes que nós temos e que transbordam de nosso coração. Há espaço e lugar importantíssimo para aspectos concretos da vida cristã. Como eu mencionei, a modéstia cristã, a vestimenta, o respeito ao local de culto, a guarda do sábado, devolução de dízimos e ofertas, há espaço e são importantes, mas a ordem de prioridade é outra.
Não adianta você fazer nenhuma dessas coisas se o seu coração não estiver alinhado com aquilo que Deus quer. E aqui a gente retoma aquele ponto que a gente leu lá em Ageu e depois em Isaías. Lá em Ageu, Deus falando. Antes de você se importar na prática religiosa de colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, e não é que eles não deveriam fazer isso, Deus mandou fazer. Mas antes de se importarem com isso, coloque em primeiro lugar o seu coração diante de Deus, porque de nada vai adiantar a prática religiosa externa sem isso. Não vai adiantar. Até porque senão retomamos aqueles mesmos problemas de Isaías, onde Deus se aborrece da nossa prática religiosa, vazia daquilo que realmente importa. De uma forma bem direta, concreta e prática. Em pouco tempo Cristo vai voltar. E Deus vai olhar para você e o que Ele vai te cobrar imediatamente não vai ser, em primeiro lugar, a roupa que você vestiu, se você guardou o sábado ou não, se você fez isso ou aquilo. Em primeiro lugar, Ele vai olhar para a decisão que você tomou no seu coração, de alinhar a sua vontade a dele. Depois, sim, você será julgado pelos seus atos. Inclusive em julgamento que você vai ser achado em falta como eu, que somos pecadores. Mas aquela disposição no coração de se alinhar à vontade de Deus é o que resultará na nossa salvação. E isso vai se traduzir em uma mudança como pessoa. E você deveria se importar muito mais com isso do que com questões que, embora importantes, são bem menos do que as outras. Deixa eu dar alguns exemplos práticos para você, para eu ter a certeza que você entendeu do que eu estou falando. Se um dia você ver aqui na igreja uma criança correndo de um lado para o outro, é lógico, seria bom que a criança ficasse quietinha para conseguir ouvir, aprender um pouco, para não incomodar os outros e etc. Mas importa mais aquela criança e você estar numa boa relação com ela, mostrar a ela amor e carinho ao pai e à mãe que está tentando ali, ou importa o silêncio aqui? O que importa mais? Se entra alguém aqui, como no exemplo de Tiago, todo sujo, fedendo e por aí vai. É lógico, seria o ideal se a pessoa estivesse bem vestida, limpinha, para estar aqui, é mais tranquilo de conviver. Mas mais importa a pessoa ouvir falar de Deus, receber o amor que devemos demonstrar, ou a pessoa está limpinha e tal, e a gente não tem ninguém fedendo na igreja. Se alguém vem e falha aqui no momento da liturgia, desafina enquanto está cantando, erra a entrada, tropeça e não sei o que lá, derruba, quebra o púlpito, não sei. Ela deveria não ter feito nada disso, seria o ideal. Mas importa mais aquela pessoa ser motivada a continuar servindo e adorando a Deus, ou o zelo pelo púlpito? Entende? Não estou falando contra a ordem, a organização, a preservação daquilo que, com muito suor, Deus nos deu a possibilidade de doar à igreja para a gente comprar, manter. Não estou falando contra isso. São coisas importantes para a gente manter. Mas importa muito mais outras coisas. Importa muito mais a gente alinhar o nosso coração a Deus e demonstrar isso através de mansidão, através da busca por trazer aquelas pessoas para perto de Cristo, demonstrar amor, inclusão e vontade e anseio de representar Cristo para essas pessoas. Muito mais do que aquilo que por vezes a gente chama de sagrado. Se Deus não mandou, não brigou um segundinho com Moisés por quebrar as tábuas dos 10 mandamentos, você acha que você deveria se preocupar em brigar com alguém por, sei lá, estragar um banco da igreja? Consegue entender? Volto a dizer, não estou falando que é para chutar o balde. Você está me entendendo, né? Eu acho que está. A gente deveria priorizar direito as coisas. Quero só ler um texto que meu tempo acabou. Mateus 25. E a gente vai terminar com essa leitura. Você conhece esse texto?
Mas é importante ler porque, senão o que eu acabei de falar pode ser visto por heresia para alguns mais conservadores. E olha que eu me considero muito conservador. Nós temos que alinhar a nossa praxe, a nossa atitude com aquilo que Deus orienta, né, e não com as nossas próprias vontades. Em Mateus 25, a partir do verso 31. Você conhece esse texto, com certeza. Jesus falando sobre o grande julgamento, né? Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Para os da direita, Jesus vai dizer: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o que ele vai dizer para os que estavam na esquerda? Verso 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus vai separar os dois, e um vão para um lado e outro para o outro. Qual é o critério que Jesus utiliza aqui para poder separar? O critério é: porque você preservou os bancos da igreja. Porque você manteve o silêncio na casa de Deus. Porque você fez com que o púlpito da igreja não fosse quebrado. Você fez com que a ordem do culto fosse respeitada e ninguém falhasse ali. Você não deixou nunca um desafinado cantar na igreja. Então vem aqui para o reino de Deus. Você não, você vinha para a igreja de bermuda. Então vai lá para o inferno. É isso que está escrito aí, irmãos? E aí eu preciso reiterar para ninguém ficar chateado comigo. Não estou falando que essas coisas não são importantes, que não tem que fazer, não é isso. Estou falando de prioridades aqui do que é mais importante. O que Jesus ele fala? Verso 34, né, que a gente leu. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Verso 35. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Jesus não está falando de aspectos práticos da religiosidade, que são importantes. Nos identificam como servos de Deus. Mas ele está falando aqui de elementos que envolvem uma mudança como pessoa. E eu tenho muita tranquilidade em falar, porque se for olhar, e aí vou tentar com muita humildade imitar Paulo, né? Eu sou um cara vegetariano, sou um cara que guarda o sábado, devolvo meus dízimos e ofertas. Sou um cara que respeito grandemente a liturgia, o silêncio, a reverência na casa de Deus. Como eu falei, poderia me identificar como uma pessoa conservadora. Mas quando a gente olha para aqui, para o que Deus está colocando, você vai ser julgado, vamos dizer assim, por uma mudança do seu coração e da sua postura diante das pessoas. Não é pelo quanto você cantou na igreja, pelo quanto você cuidou dos ambientes aqui. E aí eu preciso que você reflita sobre isso, se você está colocando sacralidade àquilo que realmente é sagrado para Deus. Se você está destinando o seu esforço, seu tempo, sua energia para aquilo que realmente importa. Para servir também aqui na liturgia, para cuidar, ser zeloso com as coisas de Deus, mas para modificar seu temperamento, para ser uma pessoa mansa, para não se irar, para saber lidar com as outras, para aproximar de Cristo e não afastar, para cuidar do necessitado, do pobre. Porque senão a gente está desperdiçando o que nós temos e somos com questões de segunda importância. E não podemos fazer isso. Então, meu convite para você, irmão, é você olhar isso e realmente refletir junto a Deus. Seja no texto lá de Tiago, seja no texto aqui de Mateus 25. Eu estou realmente atribuindo santidade e sacralidade àquilo que Deus prioriza, sem esquecer das outras coisas. Lembra o que Jesus orientou seus discípulos? Está vendo os fariseus ultra-religiosos? Estão fazendo um monte de coisa, estão te ensinando um monte de coisa. Façam as coisas que eles falaram. Então é para ser religioso. Mas se preocupem com algo mais importante.
E aí a pergunta que eu te faço é, e hoje eu não vou te perguntar se você está guardando sábado, se você está devolvendo dízimos e ofertas, se está se vestindo com modéstia cristã. Tem um momento para a gente estudar sobre isso e ver quanto a essas questões. A pergunta que eu te faço é, antes disso tudo, você está alinhando o seu coração à vontade de Deus? Você está cuidando do pobre, da viúva, do necessitado? Você está agindo com mansidão, perdoando como Cristo mandou perdoar? Está se preocupando mais com as pessoas do que com as coisas? Porque se não estiver, não vai ser esse ambiente que vai te santificar. É mais fácil você profanar esse ambiente do que ele te santificar. E a busca pela santificação, ela acontece nesse processo, nosso Deus.